Capadócia 2017. Nesse período a gente estava fazendo um mochilão de 3 a 4 meses pela Europa. Era inverno e a gente decidiu ir para Capadócia desde Istambul. O nosso foco principal nessa viagem era a interação com as pessoas locais. Então nosso estilo de viagem era um estilo de viagem a baixo custo, no qual a gente ficava hospedado em algumas casas de pessoas locais. E a gente estava usando uma plataforma já muito conhecida entre os viajantes, chamada Couchsurfing. A gente tinha um ótimo perfil, com ótimas avaliações, e aplicamos para uma pessoa que também tinha ótimas avaliações. Ele era iraniano e morava na Capadócia. De prontidão ele já nos respondeu, já confirmou a nossa reserva, e para lá fomos. Quando chegamos no aeroporto de Kayseri, que fica aproximadamente 1 hora do lugar em Göreme, na Capadócia, que a gente iria ficar hospedado, a gente pegou um táxi e fomos para lá com esse endereço. Chegando na casa, uma surpresa. A casa não tinha número, ninguém atendia, achamos muito estranho. Bom, insistimos e finalmente ele abriu para nós. Nessa casa já tinham 3 ucranianos, um sueco que estava viajando há mais de 10 anos só pegando carona, e esse iraniano. Ele nos recebeu muito bem, todo mundo que estava na casa nos recebeu muito bem. Mas para nossa surpresa, infelizmente, nós brasileiros gostamos muito de limpeza e de organização, a casa não era nada organizada e nada limpa. Era uma grande casa, uma casa até relativamente bonita. Conversando com ele, a gente acabou descobrindo que ele era um iraniano, exilado do país. Ele trabalhava com direitos humanos, então o país não aceitava o tipo de profissão dele, então ele imigrou para a Turquia. Descobrimos também que aquela casa, ele tinha tomado a casa, então ele não pagava aluguel, não pagava água, nem luz, nem nada. Pra gente poderia ter sido um choque, mas ele era tão hospitaleiro, tão simpático, tão querido com a gente, que a gente acabou se sentindo muito confortável com a situação. Ele era tão generoso que ele nos cedeu o quarto dele e dormiu na sala. Bom, o quarto dele não era lá uma maravilha, um hotel 5 estrelas, mas dava para dormir, era o que a gente precisava para fugir do frio. Estava realmente muito frio naquela época. A gente acabou tendo uma noite super agradável. Um dos ucranianos era chefe de cozinha na França, então preparou uma sopa típica. Tivemos uma grande troca de informações, aprendemos muito com esse grupo. E no outro dia a gente achou que essa experiência já tinha chegado a um fim. Tomamos um banho, frio, por sinal, e resolvemos ir para um hotel que ficava nas cavernas, umas cavernas de Capadócia, que também foi muito bacana, por um preço super acessível. Mas a lição que a gente teve é que, sinceramente, a gente acabou julgando ele pela aparência, julgando ele pela história, mas aprendemos muito. Muitas das vezes nós temos muito para dar para alguém e acabamos ignorando essa situação. E algumas pessoas têm muito pouco para dar e acabam transformando a vida de outras pessoas. Nossa vida realmente não foi transformada com esse ato, mas a gente aprendeu muito com ele.